Vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir no LD as páginas 26 e 27, os exercícios de 1 ao 5. Pegue o seu livro, o seu caderno, vamos às correções. Iniciando aqui com a questão de número 1, que diz: em cada item, desenhe a figura simétrica em relação ao eixo de simetria indicado em vermelho. Então, durante essa semana, nós estávamos estudando sobre as transformações geométricas e a primeira transformação geométrica que nós estudamos foi a reflexão. E eu ensinei vocês a como fazer uma figura simétrica em relação ao eixo de simetria. Então, para esse caso aqui, a gente tem esse quadrilátero desenhado e esse vermelho aqui, essa linha vermelha, representa para nós o eixo de simetria, certo? Então, uma das formas que você tem para poder fazer, a figura simétrica em relação ao eixo de simetria é seguir a distância de cada vértice da minha figura em relação ao eixo de simetria. Então, presta atenção. Olha para vocês verem, se a gente destacar aqui os vértices, então você vai perceber que esse vértice aqui de cima, ele tem uma distância de 3 quadradinhos do eixo de simetria. Então, o seu vértice simétrico também terá a distância de 3 quadradinhos. Então, a gente poderia vir aqui e marcar esse vértice aqui, tá certo? Esse primeiro aqui, tá vendo? Esse aqui tem a distância de 1 quadradinho em relação ao eixo de simetria. Então, esse também vai ter a distância de 1 quadradinho. Marca o vértice. Esse de baixo tem a distância de 2 quadradinhos. Esse também vai ter a distância de 2. Tá vendo? E esse daqui tem a distância de 3 quadradinhos. Consequentemente, esse também vai ter a distância de 3 quadradinhos. Unindo aqui os vértices, a gente formaria essa figura aqui simétrica em relação a esse eixo de simetria da figura original que está aqui à nossa esquerda, ok? Letra B. A letra B, a gente já tem o eixo de simetria na diagonal. Então, para ajudar a gente nesse processo, eu vou pegar essa malha quadriculada e vou inserir nela um plano cartesiano. Ou seja, eu vou colocar os eixos de x e de y aqui, certo? E eu vou colocar aqui, para essa figura original, eu vou atribuir ela pontos do plano cartesiano, certo? Então, atenção ali, ó. Vou marcar os pontos, vou dar nome a esses pontos, tá? A, B, C, D e E. E assim a gente vai ter, no plano cartesiano, esse eixo de simetria que está na diagonal seria para nós a bissetriz dos quadrantes ímpares. E nós vimos em nossos estudos que quando a gente vai fazer a figura simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, sendo ela o eixo de simetria, a gente vai trocar a ordem das coordenadas do ponto da figura original. Ou seja, no lugar de x nós vamos colocar y e no lugar de y nós vamos colocar x. Atenção aqui. Então, na figura original, a gente tem que o ponto A é menos 2 e 1, o ponto B é menos 1 e 1, o ponto C 0 e 1, o ponto D 0 e 3 e o ponto E menos 1 e 2, correto? Então, na figura simétrica, fazendo a troca das coordenadas, a gente teria os pontos localizados aqui. Então, o ponto A' seria 1 e menos 2. Então, aqui, para nós, seria o ponto A'. O ponto B vai ser 1 e menos 1. Então, o ponto B' vai ser aqui. O ponto C', 1 e 0. Então, é esse de cá. O ponto D', 3 e 0. Então, ele estará aqui. E o ponto E' vai ser 2 menos 1, ou seja, vai ser esse pontinho aqui, correto? Fazendo aqui a união dos pontos, a gente terá essa figura aqui, que é simétrica em relação ao eixo de simetria, que no caso é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Aqui em relação a essa figura original, ok? Próxima, letra C. A gente tem aqui novamente um polígono, tá? Nesse caso aqui, nós temos um hexágono. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, correto?
Então, esse hexágono aqui, a gente fazendo ele a sua figura simétrica em relação ao eixo de simetria que está aqui na horizontal, a gente terá esta figura aqui, perfeito? Mais uma vez, você pode usar aquele mesmo critério de pegar os vértices e ver a distância que existe do vértice até o eixo de simetria e seguir o mesmo padrão para você fazer a figura simétrica, correto? Próxima. Letra D. Aqui a gente já tem o plano cartesiano feito. O eixo de simetria, que é essa reta que está aqui em vermelho, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, nós acabamos de ver lá na alternativa B, que quando a gente tem, que fazer essa reflexão da figura em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, sendo o eixo de simetria, a gente vai trocar aqui as coordenadas x e y, tá? Então, no lugar de x, você vai colocar y, no lugar de y, você vai pôr x. Então, para isso, eu vou aqui ordenar os pontos, correto? Dessa figura original, vou dar nome a eles, então tem o ponto A, B e C, perfeito? E a gente vai fazer justamente onde estarão os pontos da figura simétrica. Então, o ponto A tem coordenadas 3 e menos 2, o ponto B 4 e menos 3 e o ponto C 2 e menos 3, certo? Os seus pontos correspondentes simétricos estariam ali. O ponto A, linha, menos 2 e 3, então esse aqui seria para nós o A'. O ponto B', menos 3 e 4, olha ele aqui. E o ponto C', menos 3 e 2, seria esse de cá, correto? Agora a gente vai fazer a figura seguindo o padrão que ela foi nos dada ali. Olha lá, aí a gente tem a figura simétrica em relação aqui a essa figura original. Lembrando que o nosso eixo de simetria é a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Próxima, questão 2. Forme uma faixa decorativa refletindo, vou destacar aqui para vocês, refletindo sempre a figura formada segundo um eixo de simetria vertical. Então, o nosso eixo de simetria vai ser vertical, perfeito? Cada eixo deve estar um quadradinho à direita da figura anterior. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa figura original. Então, a gente vai montar um padrão aqui de reflexão, tendo a distância aí, no caso, de um quadradinho de uma figura para outra e o eixo de simetria na vertical. Então, a gente vai fazer a reflexão a partir dessas informações. Olha lá para vocês verem. Então, a gente teria a primeira figura aqui refletida, tá? E eu quero que vocês vão observando que a mudança maior vai ser em relação ao quadradinho que nós temos aqui, tá certo? Então, a figura refletida, ela mantém-se o mesmo tamanho, as mesmas medidas, porém, a imagem está oposta, certo? Então, aqui o quadradinho está à esquerda da figura e, nesse caso, ele vai estar à direita. A sua figura refletida, o quadradinho ficará à esquerda. A figura refletida, o quadradinho fica à direita. A sua figura refletida, o quadradinho vai ficar à esquerda. Então, ele que vai acabar modificando mais em relação aqui às reflexões dessa figura. Perfeito? Próxima. Questão 3. Na malha a seguir, forme uma faixa decorativa refletindo uma figura original à sua escolha. É preciso que ela seja simétrica sempre em relação aos eixos verticais. Então, você vai montar com o mesmo padrão da questão de número 2, só que agora quem vai criar a figura original serão vocês. Então, para essa questão aqui, a resposta é pessoal, você vai utilizar a sua criatividade e fazer aí essa faixa decorativa. Perfeito? Próxima, questão 4. No plano cartesiano ao lado, há 3 eixos de simetrias indicados em verde e uma figura original, certo? Letra A. Desenhe as figuras simétricas à original, segundo cada um dos eixos de simetria. Letra B. Elabore uma tabela e registre os pares ordenados dos vértices da figura original e de uma das figuras simétricas à sua escolha. Então, quer de apenas uma, perfeito? Observe-os com atenção e descubra quais modificações aconteceram nas coordenadas dos vértices.
em seguida, elabore um pequeno texto explicando isso. Então, a gente já tem, né, esse padrão em relação aí à reflexão de acordo com o eixo de simetria. Então, aqui eu vou destacar para vocês. Nós temos esse aqui, que é o eixo de simetria, que ele coincide com o eixo de x do plano cartesiano. Nós temos esse que está na diagonal, que é outro eixo de simetria, que coincide com a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? E aqui nós temos um eixo de simetria que está passando exatamente aqui no menos 1 em relação ao valor de x, perfeito? Então, vem comigo aqui. Eu vou marcar ali primeiramente os pontos da nossa figura original, certo? Então, marquei ali para vocês esses pontos, perfeito? Então, eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro ponto ali, menos 4 e 1. Outro ponto, menos 4 e 5. 3 e 5. Menos 3 e 4. 0 e 3. Menos 3 e 3. A minha figura simétrica, a primeira que eu vou fazer, e eu já vou respondendo, no caso aqui, a letra B, né, que pede para que a gente possa elaborar uma tabela e registrar esses pares ordenados, tanto da figura original quanto da simétrica. Então, eu vou fazer em relação ao eixo de x, perfeito? Então, a minha figura simétrica vai ter aqui como eixo de simetria o eixo de x. E em nossos estudos, a gente viu que para a gente fazer a reflexão dessa figura, ao montar os pares ordenados, a gente mantém todos os valores de x, correto, da figura original, e vai fazer o oposto dos valores de y na figura simétrica, tá certo? Então, vocês vão perceber que, ó, menos 4 e 1 é o ponto na figura original. Na figura simétrica vai ficar menos 4 e menos 1, tá vendo? Trocando sempre aqui os valores de y, ou seja, o sinal do valor de y. Então, marcando esses pontos aqui, a gente vai ter, olha lá, aqueles pontos, e unindo esses pontos, a gente vai ter a figura ali refletida em relação ao eixo de simetria que coincide com o nosso eixo de x do plano cartesiano. Perfeito? Vou fazer aqui agora a reflexão da figura original em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, nosso eixo agora, como base, vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito? A gente viu nos exemplos anteriores que basta fazer a troca aqui das coordenadas. Então, por exemplo, como eu vou ter menos 4 e 1, ao fazer a troca eu ficaria com 1 e menos 4, certo? E assim por diante. Ficaria 5 e menos 4, nesse ficaria 5 e menos 3. Então, vou marcar todos ali para você, tá certo? Já fazendo essa inversão, tá vendo que a nossa figura original ela está no segundo quadrante e a figura refletida em relação ao eixo de simetria coincidindo com a bissetriz dos quadrantes ímpares ficará no quarto quadrante. E aí nós teremos essa imagem aqui como a nossa figura refletida, tá certo? E por fim, fazendo a reflexão em relação ao eixo de simetria que está aqui na vertical, a gente vai ter esta imagem de cá, certinho? Então, nós estamos aí respondendo a questão de número 4 da página 27. Última questão, questão 5. No plano cartesiano ao lado, marque os seguintes pontos. Então, a gente tem o ponto A, B, C, D, E e F. Depois pede, una-os com os segmentos de reta nessa ordem. Beleza. Letra A, descreva o polígono que você obteve. Então, vem comigo. Primeiro, a gente vai ter aqui o ponto A, 2 e 6, correto? Então, vou marcar aqui o ponto A. Depois, o ponto B, 3 e 5. Aqui eu vou escrever o ponto B. Depois, o ponto C, 3 e 2. Ponto C. Depois, o ponto D, 1 e 1. Marco aqui o ponto D. Ponto E, 1 e 2. Marco aqui o ponto E. E o ponto F, 0 e 4. Marco aqui o ponto F. Perfeito? Depois, vamos unir seguindo essa ordem. Então, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, fechando a figura de F para A. Observe, que figura foi essa que nós formamos? Que polígono foi esse que nós formamos? Tá? Nesse caso aqui, a gente tem um
hexágono não convexo, ok? Letra B. Agora marque estes pontos na malha e una-os com segmentos de reta nessa ordem. Então, a gente tem agora o ponto G, H, I, J, K e L. Vamos lá? Primeiro aqui, o ponto G, menos 6 e 2. Depois, o ponto H, menos 5 e menos 3. O ponto I, menos 2 e menos 3. O ponto J, menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. O ponto K, menos 2 e menos 1. E o ponto L, menos 4 e 0. Tá certo? Depois, unindo aqui esses pontos, a gente vai ter também um hexágono não convexo. E aí, olha o pontinho que diz: notou que esse novo polígono é simétrico ao original? Sim. Então, responda a pergunta: onde deve estar posicionado o eixo de simetria para produzir esse polígono simétrico? Então, eu já coloquei aqui para vocês onde estaria o nosso eixo de simetria, correto? Nesse caso, né, pede para a gente traçar o eixo e justificar nossa resposta, certo? Então, esse eixo de simetria aqui, ele coincide com a bissetriz dos quadrantes pares, porque corta o segundo e o quarto quadrante do nosso plano cartesiano. Então, vamos à resposta. O eixo de simetria coincide com a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrantes do plano cartesiano. A justificativa pode fazer referência ao de a distância dos vértices correspondentes ser a mesma em relação a essa reta. Então, se você for pegar o vértice com o seu correspondente, a distância que existe do vértice ao eixo de simetria é igual à distância do vértice da figura simétrica, correspondente, claro, ao eixo de simetria também. Perfeito? Pessoal, por hoje é só, tá? Bons estudos e até mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.